Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim está escrito: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Este versículo relata a oportunidade quando havia chegado o momento de Deus recolher a Elias. Elias foi um profeta formidável, poderoso, palavras em obras, as respostas e experiências que Elias teve com Deus ficaram marcadas na história. Elias era um profeta temido pelo povo, porque ele era leal, ele era fiel diante de Deus, ele não negociava com as coisas de Deus, e, portanto, a palavra de Deus na boca de Elias era verdade. Quando ele dizia uma coisa, podia escrever que ela iria acontecer. Isto era normal na vida de Elias. Tal a comunhão, a sinceridade, o comprometimento que ele tinha diante de Deus. E tem que ser assim. O profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que se basear nos modelos que estão registrados na palavra de Deus. Então Elias era esta pessoa. O rei temia Elias. As pessoas tinham medo de Elias. Porque quando Elias chegava, o ambiente mudava. Veja, uma pessoa chegar diante de 850 profetas, diante do rei, diante do povo de Israel, diante de toda a realeza que ali estava, os da elite, e dizer uma palavra, como ele disse, até quando cocheais entre dois pensamentos. Elias, então, era corajoso. Elias não media esforços, não. Não se amedrontava. Ah, mas o senhor mandou eu falar isso, mas eu tenho medo. Eu não vou falar isso, não. Então, ele fica se defendendo. Quando ele tem Deus que defende ele, se ele for fiel. Quando a pessoa quer negociar com as coisas de Deus, ele sai da sombra de Deus, ele sai da proteção de Deus, ele fica sozinho. E ele não consegue se defender. Porque quem nos defende, quem defende a mim, quem defende a você, a cada um de nós, é Deus. Mas ele só vai nos defender quando nós somos fiéis e leais a ele e cumprir o que ele determinou para nós, o encargo que ele nos deu. Porque as mensagens, neste sentido de Elias, eram encargos que Deus dava a ele. E isto ficava como que um peso no coração dele, enquanto ele não entregasse a mensagem de Deus para aquele povo, ele não tinha alívio. E todo verdadeiro profeta, homem de Deus, mulher de Deus, ainda hoje vive essa mesma experiência. Quando Deus quer realizar algo, fazer algo, dizer algo ao seu povo, ele escolhe o seu servo, coloca aquele peso no coração dele, e ele fica ali, ele se angustia, ele se aflige, mas ele fica na dependência de Deus e vai na coragem que Deus lhe dá. Mas também, depois que ele falou, pronto, aquele peso, aquela angústia, aquela aflição, tudo aquilo sai. Por quê? Porque ele foi fiel no que Deus deu a ele. Elias era esse tipo de homem. E chegou aquele momento, depois de tantas maravilhas que Deus fez por ele, através de uma ameaça de Jezabel, ele fugiu. Deus foi lá onde ele estava, pediu que ele voltasse, mas disse a ele que ungisse Eliseu profeta em seu lugar.
Eliseu, então, quando ele passou por Eliseu, Eliseu era o moço de Elias. E Eliseu, ele seguia a Elias passo a passo. Ele não se descuidava. Nunca vamos observar Elias andando sozinho sem que Eliseu estivesse ao lado dele. O que é isto? Isto era Deus direcionando Elias para trazer para perto de si a Eliseu, porque depois da saída de cena de Elias, do plano de Deus, quando houvesse terminado, Deus então continuaria o seu propósito através de Eliseu. Então, observe uma coisa interessante aqui. Deus abençoe a irmã Maria José. Estamos orando pela senhora, viu? Pela sua cirurgia também, pela sua filha Cássia. Muito bem. Então, observe aqui. Eliseu não caiu de paraquedas no ofício profético. Não. As coisas na obra de Deus não aparecem assim de repente. Não cai de paraquedas. Deus leva muito tempo em preparar as pessoas para depois usá-las. Embora que às vezes as pessoas não tenham a noção da extensão da obra de Deus que está preparada por Deus para aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquele ancião, ele não sabe aonde vai a abrangência da obra de Deus através da vida dele. Mas ele é despertado por Deus a ficar atento. E com Eliseu, Deus fez assim. Lembra de Josué? Josué era o moço que não se apartava da tenda, não saía de perto de Moisés, ficou ali, olha, Moisés 40 anos ali governando o povo, e Josué ali, caladinho, quietinho, no lugar dele, mas ali, do lado do homem de Deus. Não arredava o pé. Qualquer coisa que o homem de Deus dizia para ele, ele ia e cumpria. Ele ia e atendia. Mas nunca exigiu posição, nunca exigiu nada. Quando chegou o tempo de Deus levar a Moisés, ele disse, olha, unge a Josué para ser o governante depois da tua partida. E ele foi lá e fez assim. Depois Deus veio a Josué e diz, olha, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Josué entendeu essa palavra, porque ele sabia que a presença, a ação de Deus na vida de Moisés era algo presente, diário, real. E Deus disse, assim eu vou ser com você também, Josué. E ele foi com Josué. Josué não começou ali, não. Moisés morreu, não tem a quem colocar, vai Josué. Não, ele já estava sendo preparado por Deus. Quando Deus estava para remover Eli do sacerdócio, ele colocou lá um adolescente, Samuel, ficou ali, quase que sendo criado por Eli. Mas chegou o dia que Deus disse, olha, chegou o tempo, Eli vai passar e Samuel vai ficar no lugar de Eli. E ele seguiu os passos de Eli ali, foi orientado, instruído por ele, e depois foi uma bênção nas mãos de Deus. Aqui, Deus falou com Elias, e Elias, então, trouxe para perto de si Eliseu. E Eliseu, então, ficou aos pés de Elias. Quando chegou o momento que Elias entendeu que estava próximo, porque é assim, olha, o homem de Deus, que ele tem esta intimidade com Deus, Deus revela até o dia que vai levá-lo, que vai recolhê-lo. Quantas pessoas ao longo da história cristã, a gente observa, a pessoa diz, olha, Deus vai me levar tal dia. Chegava o dia, Deus levava a pessoa. Então, existem essas situações, não são muito, isso é raridade. Mas para Elias, estava aqui, ó, sucedeu, pois que havendo o Senhor de levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Elias foi. Ele sabia que aquela era a última vez que ele estava passando por aquele circuito que era comum, era a ação do ministério dele, mas era a última vez que ele estava passando por ali. E ele saiu eles estavam em Gilgal, Elias com Eliseu,
e ele saiu, foram para Betel, e quando chegou em Betel, quando chegou ali em Gilgal, que ele estava para sair, ele disse para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Só que Eliseu já tinha também uma certa comunhão com Deus, experiência com ele, e isto aqui dependia desta perseverança, desta presença de Eliseu junto a Elias, para que ele tivesse a oportunidade de receber o que por Deus estava reservado para ele. Então, quando Elias disse para ele assim: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, aí diz a palavra: porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. Eu vou junto. Onde meu Senhor for, eu estarei junto. E assim foram a Betel. Quando eles chegaram lá em Betel, olha as coisas de Deus como elas têm sentido. Não são coisas sem nexo, não. Elas têm um sentido. Quando eles chegaram a Betel, os filhos dos profetas que estavam em Betel chegaram diante de Eliseu e disseram o seguinte: olha, sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Quem disse para o filho dos profetas que Eliseu ia ser tomado naquele dia? Só pode ter sido Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. Então, quando eles perguntaram isso a Eliseu: olha, sabe que o Senhor hoje vai tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça? E veja o que o que Eliseu respondeu. Ele disse o seguinte: e ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Ficai quieto. Calai-vos. Eu sei disso, eu estou sabendo que o Senhor vai tomar o meu Senhor por cima da minha cabeça. Então agora entendemos por que quando Elias pediu para Eliseu: fica aqui, ele disse: não, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Então ele era alguém aplicado, comprometido, estava certo da bênção de Deus na sua vida, não sabia a extensão, mas sabia que a bênção de Deus viria com a partida de Elias. E ele precisava estar próximo a Elias no momento da partida. Então eles saíram de Gilgal, foram a Betel, ele foi junto. Os filhos dos profetas falaram com ele, ele disse: eu sei. Depois disse Elias: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para Jericó. Você já veio até Betel, fica por aqui e eu vou para Jericó. Eliseu novamente: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E diz a palavra: e ambos foram juntos. Juntos. Bem, quando chegaram em Jericó, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, os de Betel ficaram em Betel. Lá em Jericó tinha os filhos dos profetas lá, porque tinha lá as escolas de profetas. Então os filhos dos profetas lá de Jericó chegaram para Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Veja, a mesma palavra dos filhos dos profetas de Betel. Agora os filhos dos profetas de Jericó dizem a mesma coisa. Sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Eliseu responde e diz: também eu bem o sei. Calai-vos. E assim seguiram juntos. Depois, Elias chegou a Eliseu e disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Eliseu, novamente, pela terceira vez, ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram ambos juntos. Elias era um companheiro
Eliseu era um companheiro inseparável de Elias. Ele tinha respeito e gratidão pela vida de Elias e tinha a gratidão diante de Deus por ter colocado ao lado de um homem fiel e verdadeiro. Ele via Deus na vida de Elias. Por isso ele não quis abandoná-lo. Estava sempre junto a Elias. E assim eles foram lá para o Jordão. Quando chega ao Jordão, 50 homens lá, dos filhos dos profetas, eles ficam de longe observando. Quando Elias vai caminhando, Eliseu vai junto dele, eles param diante das águas do Jordão. Elias então toma a capa, dobra a capa, fere as águas do Jordão com aquela capa, e eles então atravessam do outro lado. As águas do Jordão se abriram, como se abriu para Moisés no Mar Vermelho, como se abriu o Jordão para Josué, agora o Jordão abriu também para Elias. E eles atravessaram. Quando eles atravessou, aí Elias entendeu que já estava bem perto do Senhor tomá-lo por cima da cabeça de Eliseu. Então, como ele pediu que Eliseu ficasse em Betel, disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Ele foi a Jericó, disse: fica aqui. Disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Fica no Jordão? Não, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Atravessar o Jordão. Quando acabou de atravessar o Jordão, Elias então se volta para Eliseu agora e diz o seguinte: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti, antes que o Senhor me recolha, me leve no redemoinho ao céu. Peça o que queres. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, observe aqui como Eliseu estava atento à vida de Elias. Ele podia pedir tantas coisas, mas ele pediu uma coisa aqui: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ou seja, porção dobrada do espírito que operava na vida de Elias. E como Elias foi poderosamente usado, Eliseu pediu que o Senhor o usasse de maneira dobrada. E Elias responde para ele, diz assim: olha, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Então veja agora, Elias colocou diante de Eliseu o seguinte: você me pediu uma coisa muito dura, mas assim vai acontecer. Só que, se você me ver quando eu for tomado sobre ti, assim vai acontecer. Se você, como diz, tiver descuidado, distraído com outra coisa e não me ver ser arrebatado, você não receberá porção dobrada. Mais uma responsabilidade sobre Eliseu. E Eliseu ficou atento, não piscava, não desviava o olho de Elias. Pode ser agora, já chegou o momento, não sei quanto tempo falta, não posso me descuidar. E ficou ali, fixo em Elias, atento, coração desejoso, coração saltando naquele momento, porque era o momento que Elias iria ser tomado, ele iria ficar só, mas ele queria aquela operação do poder na vida dele. E o versículo 11 diz o seguinte: e sucedeu que indo eles andando e falando, normalmente, andando e conversando, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Foi assim a separação. Estavam andando normal, vamos continuar andando, conversando, tratando das coisas, falando. De repente, surge lá um carro de fogo, cavalo de fogo, separa Elias, leva Elias ao céu no redemoinho, e Eliseu fica. E o que ficou de Elias para ele foi a capa de Elias. Então ele pega aquela capa, mais aquilo que ele tinha pedido de Elias, porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, o Senhor atendeu, o Senhor respondeu, ele agora volta para o Jordão,
coloca a capa, onde está o Senhor Deus de Elias, o Jordão se abre, Eliseu atravessa e vai de volta para o lugar de onde ele veio, lá para Gilgal. Mas o que me chama a atenção, a lição que posso tirar aqui é a perseverança de Eliseu diante de Elias. Em nenhum momento ele se descuidou. Aquela era a última oportunidade que ele estava caminhando com Elias e ele não podia perder a oportunidade da bênção que Deus tinha para a vida dele. Por 3 vezes Elias disse, fica-te aqui. Ele disse, não. Vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Por 2 vezes os filhos dos profetas disseram, sabe que hoje o teu Senhor tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse, bem sei, calai-vos. Quando atravessa o Jordão, ele diz, pede o que quer. Eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Ele diz, coisa dura pedir, mas tem o seguinte, se me vires quando for tomar de ti, assim vai acontecer. Se não me vires, não acontece nada. E ele ficou lá atento e aconteceu. Registre na Bíblia, Elias operou 7 milagres. Quando vai contar os milagres de Eliseu, foram 14 milagres. Eliseu foi poderosamente usado por Deus como o sucessor de Elias. Então, observa que ninguém cai num trabalho de Deus, na continuação da obra de Deus, de paraquedas. A pessoa nunca fez nada, nunca serviu em lugar nenhum, não tem experiência ministerial, espiritual nenhuma. E, de repente, é colocado numa posição com responsabilidades e a pessoa fica como que uma barata tonta, não sabe o que fazer. Mas por quê? Porque não tem experiência, não teve treinamento, não se colocou ao lado de uma pessoa que pudesse orientá-lo, ajudar e aconselhá-lo. Então saiu do nada assim, está ali. Vai sofrer ele, vai sofrer as pessoas que estão ali a depender dele na presença de Deus, porque é uma pessoa inexperiente. Vai errar muito, até que aprenda a muito custo. Mas vai ser muito difícil. Ao passo que tanto Josué, Samuel, Eliseu e Timóteo e tantos outros, quando um saiu, o outro já estava pronto, já estava na hora. E Deus então começou a usá-lo dali por diante. Então é assim que as coisas acontecem. Então é muito importante observar isso. Ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Então eu e você precisamos seguir esses exemplos. Você está acompanhando a quem? Qual é a pessoa que Deus está usando e colocou você ao lado desta pessoa e você está caminhando com ele, com obediência, com submissão, com lealdade, com humildade, com pureza, com verdade? Qual é a credibilidade desta pessoa para você? Como tem sido o teu procedimento, o teu comportamento? Eliseu aqui nos dá uma lição muito importante. Não te deixarei. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Quando Paulo chamou Timóteo, Tito e outros jovens ali, colocou ao lado dele, e na vivência dele foi orientando, foi aconselhando e foi preparando aquelas pessoas. Quando Paulo partiu, eles deram continuidade ao trabalho. Era alguém que já estava em atuação. Não era alguém que saiu do zero e chegou aqui. Não. A obra de Deus não funciona assim. A obra de Deus, Deus é responsável. Deus não coloca qualquer um assim, não. Deus primeiro prepara a pessoa, depois coloca na função, no trabalho que ele quer. Então, com Eliseu, nós aprendemos isso. Com quem você aprendeu? Ou com quem você está aprendendo, se ainda não chegou o momento de Deus te usar no lugar que ele te quer? Com quem você está caminhando? É um homem de Deus? É uma mulher de Deus? É alguém de credibilidade? É alguém que vive o que ensina? É alguém que tem um testemunho que glorifica o nome do Senhor? Se é assim está acontecendo, fique no seu lugar. Sua hora vai chegar. Seu momento vai chegar.
É Deus quem vai colocá-lo no lugar. É Deus quem vai dizer qual é a hora de você entrar e qual é a hora também de você sair. Isso tudo está no controle de Deus. Aqui estava Eliseu. E Eliseu foi grandemente abençoado pelo Senhor por ser fiel a Deus e fiel a Elias, a quem Deus disse para colocar Eliseu junto de Elias. Não sabemos quantos anos Eliseu ficou ali, mas não importa. Ele ficou até o dia em que Deus disse: Eliseu, agora é o momento. Agora você vai estar no lugar de Elias. Deus abençoe, irmã Ilza. Então isso é importante nós entendermos estas coisas. Não se pode, não, porque eu já aprendi, eu sei, eu tenho experiência própria, mas não está ligado a ninguém, não é humilde, não é sincero, não se senta para aprender. Como é que vai se levantar para ensinar se não teve a instrução, se não tem prática espiritual, não tem prática ministerial? Como é que vai desenvolver um trabalho que vai glorificar o nome do Senhor? Vai trazer dificuldade, e isso tem trazido tristezas no meio do povo de Deus por conta disso, por pessoas totalmente despreparadas, desprovidas da aprovação de Deus na posição em que estão, e estão ali sofrendo e fazendo os outros sofrer. Ao passo que, se tivesse observado os exemplos da palavra de Deus e tivesse ficado ao lado de alguém que estivesse uma comunhão e experiências profundas com Deus, teria aprendido muita coisa. E quando chegar o momento, teria sido uma bênção, um instrumento de Deus. E abençoaria muita gente. Então, com Eliseu, nós aprendemos isso. Que eu possa ser um Eliseu, que você, que cada um de nós possamos ser um Eliseu. Ter alguém que a gente tenha como referencial. Às vezes, nos nossos dias, pode não ser como na época de Eliseu. Onde Elias estava, Eliseu estava junto. Mas, por esse mundo afora, nós encontramos muitos homens de Deus, raridades, homens de Deus, leais, fiéis, sinceros, que nós observamos o exemplo, vemos o comportamento, a atitude, a maneira como a pessoa se conduz, como fala, e nós entendemos, identificamos ali alguém que está centrado na vontade de Deus e que dali pode ter lições para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Nós precisamos disso. Quando Jesus escolheu os discípulos, escolheu e disse: olha, vocês vão. Não, ele disse: não. Trouxe para ele, por 3 anos ele ficou ali, ó, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ensinando, pregando, curando, ensinando, pregando, curando, ensinando, pregando e curando. Quando chegou lá no fim, ele: agora vocês vão, e depois me traga o relatório. Eles foram, fizeram a obra, trouxeram o relatório. Ah, muito bem. Chegou lá no final, quando Jesus morreu, todos: agora vocês vão. Vocês foram treinados 3 anos, agora vocês vão. Vocês sabem, porque vocês aprenderam de mim. E eles foram e fizeram um trabalho excelente, que marcou o mundo por toda a eternidade, a operosidade, o dinamismo daqueles irmãos que foram preparados por Jesus. E agora? Você não quer ser preparado por ninguém? Como é que vai dar? Vai ser bem sucedido? Não tem como. As coisas não se ligam. Se for para se ligar, tem que ter essa dependência, tem que ter essa aproximação, tem que ter essa submissão, tem que ter essa prontidão, tem que seguir nos passos, tem que caminhar ao lado, tem que observar, tem que analisar, tem que avaliar-se e ver o que falta e aonde precisa melhorar e seguir por este caminho. Porque quando chegar a hora que Deus disser agora, você está pronto. E vai ser de grande valia para a obra de Deus. E vai ser a alegria do coração de Deus ver você desempenhando um trabalho que Ele te confiou da melhor maneira possível. Com experiência, com fundamento,
com fidelidade, com temor, com obediência, com prontidão. Que sejamos assim. Aprendamos aqui com o exemplo de Eliseu. Fica aqui, não te deixarei ir. Vive o Senhor, vive a tua, não te deixarei ir. É como Ruth disse para a sua sogra. Ela disse, volta para a tua casa, para a tua família. Não te deixarei. Aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Não te deixarei. E foi. Abriu mão da família, mas foi com a nora. Foi com a sogra. Chegou lá, Deus preparou o Obed. No plano de Deus, do Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. De Davi veio Jesus. Veja como é o trabalhar de Deus. Não é uma coisa de paraquedas assim, sem pé, sem cabeça. As coisas de Deus, eles têm passos, têm seguimento. E assim também nós precisamos aprender onde está o nosso seguimento, por onde nós estamos seguindo. De quem estamos recebendo o conselho e a orientação. Pensa sobre isso. Este é um conselho da parte de Deus. Para que você não sofra quando estiver desempenhando a função e não faça os outros sofrer também. Mas que você esteja alguém experimentado pelo Senhor, capacitado por Ele, e que o povo vai glorificar a Deus por você ser aquele instrumento de Deus para orientá-los e instruí-los na vontade do Senhor. Fica aqui esta palavra para nossa reflexão. Querendo Deus, amanhã retornaremos.